Então, hoje, segundo Samuel, terceira semana do tempo comum, diz assim: Naqueles dias Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. A cada 6 passos que davam, os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, cingido apenas com um efode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso e distribuiu toda a multidão de Israel, a cada um dos homens e das mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa. Neste salmo de Davi mesmo, 23, dizei quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso e grandioso. Ó portas, levantai-vos os frontões. Vem o Rei da Glória, possa entrar. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor onipotente, o poderoso das batalhas. Ó portas, elevai-vos. O Rei da Glória vai entrar. O Rei da Glória é o Senhor, o Deus do universo. Em Marcos, então, capítulo 3, 31 a 35, diz assim: naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, Senhor, pela tua palavra. Eu fico muito feliz de ver que existiu uma pessoa na face da terra que não só honrou as coisas de Deus, como a arca, onde era a presença de Deus, já era a coisa antiga de Moisés, honrou os sacrifícios deixados por outros, e Davi também honrou aquele óleo que ele recebeu, aquela unção, aquele Espírito Santo que ele recebe aos 12 anos de idade. Ele honra isso com cantos, louvores, danças, sacrificando animais a cada 6 metros, carregando a arca da aliança, levando para um lugar que ele tinha preparado. E o povo vinha junto, cantando, louvando, adorando a Deus. Ó Deus, entre nas suas portas, Rei glorioso, entre na sua tenda, fique aqui. E o povo louvava em espírito e em verdade. Era isso que era o ideal, um rei na terra, mas não deixar o rei do céu, o louvor, o espírito em verdade. Ele conseguiram nessa época fazer então a oração, a profecia em comunidade, o louvor. Então isso é muito lindo, e eles colocam então a arca ali, naquele lugar, na cidade de Davi, que já era Jerusalém. Então ele, Davi, abençoa aquela multidão, mas ele não só abençoa como rei, ele dá uma coisa para cada um deles, um pão salgado, um pão de tâmara, e também ele dá um pão de uvas, entendeu? Ele dá um doce e ele dá um salgado para cada uma daquelas pessoas que estavam ali, já prenunciando a distribuição de Jesus para o povo, a maneira com que Jesus mudou, né, a coisa do louvor, da adoração a Deus. Jesus, ele já está ali agora com a multidão também, adorando, amando ele, mas Jesus não fazia nenhum sacrifício. O sacrifício
era ele doar ele mesmo e a palavra para o povo. Ele então estava se doando e a mãe resolveu, e não, eu também quero estar lá com meu filho. Leva os parentes e vão ir lá. E os discípulos resolveram achar naquele momento Maria tão importante quanto o povo, ou até mais, por ser mãe, por ser familiar. E Jesus diz, não, agora eu estou aqui. A minha mãe e o meu irmão já não é mais a Maria, sabe, discípulos? A minha mãe e o meu irmão são aqueles que conhecem a vontade de Deus e praticam. Isso foi difícil para Maria? Claro. Foi difícil para Jesus? Claro. Mas ele mostrou para o mundo que ele era o sacrifício. Ele era a palavra dele, a nova ideia, o novo evangelho era que então era o louvor, o povo seguindo. E ele então, qual é o que Jesus faz? Ele elimina todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento e o único e definitivo sacrifício é ele próprio doado na cruz para pagar os pecados do povo. A Arca da Aliança, que tinha 10 mandamentos, é os evangelhos. E o cálice da nova e eterna aliança, o pão e aqueles bolos que Davi repartiu, é o pão vivo descido do céu. É que Jesus fez sim uma forma igreja de ser, não mais com a Arca da Aliança, que sumiu, ninguém sabe onde está, e também não mais sacrificando animais. Ele se sacrificou e ele se colocou, ele fez uma coisa só diante de Deus. Ele então se coloca na presença de Deus, ele é o sacrifício, ele é a igreja, ele é o sacerdote, ele é o pão. E você vai na igreja, faz louvores e recebe Jesus e a palavra. Esse é o novo sacrifício, a nova forma de você adorar e amar a Deus através do teu sacrifício de louvor. Na minha opinião, acho que falta cantar, dançar na presença do Senhor, o povo reunido, como eu sempre falo isso aqui, acho, mas não sou Deus, não sei. Quando eu estou na presença do Senhor, em louvores, em cantos e danças, com uma comunidade, Deus começa a falar comigo e também com toda aquela comunidade. Mas, infelizmente, eu não sei porquê, acho que porque querem ter muitos adeptos, a igreja ela deixa cada um no seu canto rezando e acredita que estão em espírito e em verdade, porque Deus é maior. Então, eu, quando estou num lugar onde as pessoas oram em espírito e em verdade, seja que igreja for, a presença de Deus se faz forte na minha vida. Se você quer buscar a Deus, se você quer sentir a presença de Deus, vá num lugar como esse de Davi, onde as pessoas cantam, louvam e dançam na presença daqueles que eles enxergam que é Deus, entendeu? Então, essa é a minha oração para hoje. Eu peço que Deus Todo-Poderoso Eu peço que Deus Todo-Poderoso nos alimente com a palavra. Eu peço que Deus Todo-Poderoso pudesse tirar, operar aquela catarata de São Pedro e que na nossa igreja nós pudéssemos louvar a Deus em espírito, em verdade, cantando e sacrificando o corpo e o sangue de Cristo e recebendo Jesus em espírito e em verdade, em louvação, em amor, em glória. Então esse é o meu desejo para hoje. Eu desejo para você também, meu irmão e minha irmã, que você entenda que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela transforma as nossas vidas, que eu esteja sendo sal e luz para você e que a tua vida se transforme a cada dia. Estamos reunidos. Que Deus Todo-Poderoso nesse dia nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dance para Jesus e receba o pão vivo que desce do céu para perdoar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, quando Jesus fala para os discípulos, minha mãe e meus irmãos são aqueles que conhecem a vontade de Deus e praticam, ele não está dizendo que ele não gosta da mãe, ou que a mãe não é sagrada, que a mãe não é divina. Não,
era uma fase da época de Jesus que ele precisava então pregar o evangelho e mostrar que ele era o Cordeiro de Deus que veio ao mundo não para ser o filhinho da mamãe, mas sim para ser o Salvador, o Rei eterno, o Rei da glória, o Rei que deixou pai, mãe, filhos, tudo para amar a Deus. Isso não quer dizer que nós tenhamos que fazer o mesmo, mas se precisarmos, se formos também a pessoa ungida como Jesus para salvar o mundo, temos sim que deixar a família. Temos sim que deixar a família. O importante é você ouvir o que Deus está te dizendo, porque lá no final, quando Jesus morreu, que ele estava no último momento da vida dele, ele recebeu a revelaçãozinha que a mãe dele era a mãe da igreja. Se você não conhece a palavra, sinto muito, mas a palavra diz isso, que Jesus então recebeu a revelação que Maria era mãe dos apóstolos, não era mais ele, agora ela iria continuar a obra que ele deixou. Então, não é para você renegar a mãe de Jesus, mas para você conhecer a palavra lá de João, que fala isso, que João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, no final, quando Jesus está para morrer. Não rejeite a mãe de Jesus, porque Jesus rejeitou, mas se você precisar rejeitar a tua mãe, que você é o filhinho de mamãe, filho único, para seguir a tua vida, faça isso que é muito salutar, como Jesus fez, mas no final da tua vida, tua mãe é tua mãe, honre tua mãe, leve tua mãe para o céu, deixe tua mãe na continuidade da tua obra, porque ela é a tua mãe, ela melhor do que ninguém te entende no mundo. Não rejeite Maria, não rejeite tua mãe, mas se você tiver que fazer uma missão no mundo, rejeite sim, porque a tua mãe não é mais importante que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo. Amém!